Bom, vamos lá. Vamos começar com o nosso vídeo primeiramente aqui com hidráulica. Na última aula que nós tivemos, eu já expliquei essa teoria para vocês, tá? Esse vídeo é meramente um repasso, tá? Não vou me aprofundar muito no que nós já tivemos em duas aulas. Esse material nos ocupou duas aulas de explicação, tá bem? Então esse vídeo é para quem não pôde ir na nossa última aula, que já estavam com problemas para chegar na faculdade, onde que foi que nós conseguimos terminar, tá? Então, assim, eu disse para vocês que nós trabalharíamos agora com o assunto de escoamento em superfície livre e canais. Como vocês já sabem, esse material é todo retirado do livro que eu utilizo como base, que é o de Hidráulica Básica, do professor Rodrigo Melo Porto. Todas as informações estão nesse livro. Nós temos uma literatura complementar, que eu já disse para vocês, que é o Manual de Hidráulica, do professor Azevedo Neto. Então, algumas informações nós temos nesse material do professor Azevedo Neto, mas a maioria do professor Rodrigo Porto, tá? Os dois livros vocês têm. O livro do Azevedo Neto, ele tem na biblioteca da faculdade, e o livro do Rodrigo Porto eu já disponibilizei para todos vocês em PDF, tá certo? Bom, esse material ele compreende dois capítulos. Ele compreende o capítulo 7, né? Em hidráulica 1, nós vimos capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. E o capítulo em hidráulica 2, nós vamos ver o capítulo 7 em diante, tá? Então, esse material ele compreende dois capítulos. O capítulo 7, tá? Que se trata de escoamento em superfície livre, e o capítulo 8, que se trata de canais com escoamento permanente uniforme. Eu disse para vocês, como uma introdução, que nós temos que saber diferenciar, tá? Nós temos que aprender a diferenciar a água quando está escoando em uma tubulação sobre as condições de um regime forçado e quando ela está escoando nas condições de condutos livres ou canais. Essa parte, quando ela está escoando sobre as condições de conduto forçado, nada mais é do que um repasso já do que nós vimos durante todo o semestre de Hidráulica 1. Todo o capítulo de todo Hidráulica 1, todos os capítulos que compreendem do 1 até o capítulo 5, ele se trata de condutos forçados. Então, nós já sabemos que um conduto forçado é uma tubulação que está fechada, quando nós temos uma seção plena, uma seção com 100%, uma seção completa, tá? Quando nós temos uma pressão que está atuando no nosso líquido, que é uma pressão diferente da pressão atmosférica, e que o escoamento desse conduto forçado, ele se dá de duas maneiras, por gravidade ou bombeamento. E tudo isso nós vimos, calculamos e entendemos em hidráulica 1. Quando nós entramos em hidráulica 2, que nós começamos essa parte de condutos livres e canais, nós temos que entender as diferenças dos canais, dos condutos forçados. Aqui em condutos livres e canais, ao contrário lá dos condutos forçados, nós temos uma presença da pressão atmosférica que vai estar atuando, tá, sobre a superfície do líquido. Nós temos uma seção que nós chamamos de seção parcial. Essa seção, ela pode ser uma seção aberta como uma seção fechada, tá? Quando nós temos uma seção aberta, nós estamos falando dos canais de irrigação, drenagem e etc, tá? Quando nós estamos falando de uma seção fechada, é quando nós já estamos falando dos nossos condutos de esgoto, de galerias de águas pluviais, que nós vamos aprender a calcular e dimensionar quando nós entramos em saneamento, tá certo? E o escoamento aqui em condutos livres ou canais, nós temos um escoamento necessariamente por gravidade. Ao contrário dos condutos forçados que nós vimos em hidráulica 1, nós tínhamos gravidade e bombeamento. Aqui, necessariamente por gravidade. Aqui eu coloquei para vocês uma diferença, né,
comparativo, onde nós temos os condutos forçados com uma seção plena, que pode se dar um escoamento por bomba ou gravidade, e a pressão que está atuando ali é uma pressão que é diferente da pressão atmosférica. Quando nós já temos condutos livres, nós podemos ter seções abertas quanto fechadas, desde que nós tenhamos uma seção parcial e a pressão que está atuando na superfície do meu líquido já é a presença da pressão atmosférica. E o escoamento se dá necessariamente, exclusivamente por gravidade, tá bom? Quando nós vamos classificar esses nossos canais, nós podemos classificá-los de duas maneiras, como canais naturais e como canais artificiais. Os nossos canais naturais são cursos d'água já existentes, tá, na natureza, pequenas correntes, córregos, rios e etc. São todos os condutos abertos que nós podemos lembrar e que são existentes na natureza. Os artificiais são os que são construídos pelo homem, tá? Os artificiais é onde nós vamos encontrar os canais com seção aberta ou seção fechada. Esses canais artificiais, nós podemos citar canais de irrigação, canais de drenagem, aquedutos, galerias, entre outros. Tá certo? Nós podemos classificar os nossos canais também como canais prismáticos e não prismáticos. O que eu disse para vocês é que o nosso canal ele é prismático se ele possui ao longo do comprimento seção reta e uma declividade de fundo constante. Caso contrário, se não obedece a essa especificação, nós temos um canal que não é prismático, tá bom? E o que eu disse para vocês? Que o Rodrigo Porto ele deixa uma parte, né, desse capítulo do livro para falar sobre algumas dificuldades que nós podemos encontrar quando nós tratamos de condutos livres. Tá? Ele diz que por mais que nós tenhamos uma similaridade para tratar, né, no tratamento analítico desses dois escoamentos, cabe e é necessário observar que existe muito mais dificuldade quando nós tratamos de condutos livres do que de condutos forçados. E aí eu coloquei para vocês quais são os pontos que nós vamos encontrar, tá, para a dificuldade desses canais. Primeiramente, nós encontramos a rugosidade. Por quê? A rugosidade lá nos canais, nos condutos forçados que nós vimos em hidráulica 1, são rugosidades bem definidas, com valores mais exatos. Por quê? Os tubos que nós utilizamos para escoamento em condutos forçados são tubos que vão decorrer de uma produção industrial, onde nós vamos ter uma variação de material muito pequena, como ferro fundido, aço, concreto, PVC, mais uma outra parcela de materiais, e tudo isso, a rugosidade das paredes, ela é bem especificada. Nós podemos dizer, né, que essas paredes, esses tubos de produção industrial, eles têm rugosidades bem caracterizadas, bem definidas. E isso não vai ocorrer agora em hidráulica 2 para os nossos canais. Por quê? Porque além dos tipos de materiais, tá, que nós vamos usar em número muito maior, é muito mais difícil a especificação de um valor numérico, por conta que nós temos revestimentos que não têm um controle de qualidade industrial, ou mais ainda, quando nós estamos trabalhando no caso de um canal natural, tá? Então aí nós vamos encontrar, primeiramente, como o próprio autor do livro ele já discorre, a respeito da rugosidade, tá certo? E aí lá na frente nós vamos ver o que alguns pesquisadores, engenheiros, matemáticos definiram para que nós possamos encontrar e utilizar como essa rugosidade. Como Chess e Manning, eles definiram para nós lá na frente, tá? Depois nós falamos que outra dificuldade para canais é no que concerne os parâmetros geométricos. Por quê? Quando nós falamos de canais, tá, é visível, e se a gente para pensar, nós temos basicamente variadas formas geométricas, tá?
tá, de canais, além de parâmetros geométricos, várias formas geométricas, como está mostrando aí na figura para vocês, esses parâmetros geométricos, tá, eles podem variar no espaço e no tempo. Como eu disse para vocês, o que talvez em um ponto do meu canal ele tem uma geometria específica, logo após um determinado espaço, 2, 10, sei lá quantos metros depois, essa seção ela começa a variar. Como ele próprio diz, esses parâmetros eles variam no espaço, então de um ponto a outro do nosso canal nós temos seções diferentes e mesmo no tempo, tá? Agora eu tenho um canal com uma seção geométrica definida. Daqui a alguns anos, tá? Se nós estamos falando, por exemplo, de um canal natural, eu tenho, talvez por algum fenômeno que possa ter ocorrido, eu tenho uma variação desse parâmetro geométrico. Então, por isso que ele diz, tá, que esses parâmetros geométricos, além de ter variadas formas geométricas, estes ainda variam com relação ao espaço e ainda variam no tempo. Tá certo? Ao contrário dos condutos forçados, que basicamente, tá, a porcentagem maior que nós temos é uma seção circular, tá, que nós trabalhamos. Outro problema que nós encontramos é quando nós falamos e nós estamos no ponto de vista da responsabilidade técnica. Nós falamos bastante sobre isso e eu coloquei para vocês que talvez um erro, tá, de 0,3 metros, quando nós falamos lá do plano piezométrico de uma rede de distribuição de água, ela não vai trazer tantas consequências quando nós temos uma mesma diferença aí de 0,3 metros no nível da água de um projeto de sistema de esgoto, que trabalha com um escoamento em superfície livre, tá? Seção fechada. E aí nós podemos ter problemas muito desastrosos com relação à responsabilidade técnica. Então, do ponto de vista, os canais eles têm uma responsabilidade um pouco maior e um grau de especificação um pouco maior e ele permite um menor erro. Nenhum tá, dos dimensionamentos, tanto forçado quanto agora com superfície livre, permite erros. Mas do ponto de vista, se comparar os dois, tá, um erro quando nós tratamos de canais é muito maior, muito mais desastroso do que quando nós temos um conduto forçado, tá certo? E por último, ele diz que nós temos uma dificuldade muito grande com relação a determinar uma vazão. Tá? Vocês sabem, desde hidráulica 1, que a maioria das fórmulas que nós utilizamos, nós precisamos de uma vazão. Tá? E essa vazão máxima de projeto, geralmente para os canais, nós calculamos através de um estudo estatístico de séries históricas de chuvas na região. E aí que nós podemos fazer uma ponte, que eu disse para vocês, tá? Com a outra matéria que vocês têm comigo, que é recursos hídricos e hidrologia aplicada. Lá em recursos hídricos e hidrologia aplicada, nós vamos ver muito isso sobre vazão, tá? Vazão máxima, vazão mínima. Por isso que nós temos que entender primeiro o ciclo hidrológico, precipitação, escoamento superficial, escoamento subterrâneo, evaporação. Depois nós temos que entender como que funciona uma bacia hidrográfica, como eu disse para vocês, que a bacia hidrográfica é o palco do ciclo hidrológico, para que depois, lá no final, nós consigamos identificar essa vazão e o porquê que essa vazão ela se baseia em estudos hidrológicos. Como eu disse para vocês em hidrologia, que a hidrologia é uma ciência nova que surgiu no século XX e uma ciência que se baseia em fatos que já aconteceram no passado. Tá? E isso aqui a gente pode fazer uma ponte lá com hidrologia, que a gente vai explicar melhor no decorrer das aulas de hidrologia, tá certo? Então a gente pode dizer que nós não temos uma precisão de vazão. Tá? Essas são as dificuldades que nós podemos encontrar. O que eu disse para vocês depois? Eu disse para vocês que, basicamente, em condutos forçados, nós falávamos muito sobre diâmetro, qual que é o diâmetro. Aqui,
nós vamos ter alguns elementos geométricos e uma gama de elementos geométricos que nós temos que definir no nosso canal muito maior. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma área molhada, nós temos o perímetro molhado, como eu disse para vocês, quando vocês forem calcular perímetro molhado, lembrem sempre que é o comprimento da parte da fronteira sólida da seção. Ou seja, vocês têm que fazer o cálculo do fundo e das paredes que estão em contato com o líquido. A superfície que está livre não faz parte do perímetro molhado, tá certo? Fundos e paredes. E esse fundo e essa parede que estão em contato com o líquido. Tudo isso, toda essa aula já foi dada. É apenas para que possa ficar gravado para vocês de um repasso e um pouco mais rápido, tá? Sem muitos detalhes, para que vocês possam relembrar. Bom, e aí eu coloquei uma imagem para vocês, onde vocês podem definir aí a respeito de perímetro molhado. Falamos também sobre o raio hidráulico, que nada mais é do que uma relação entre a área molhada e o perímetro molhado. Falei para vocês sobre a altura d'água que nós temos, todos esses pontos aí, eu coloquei a imagem, circulei de vermelho para que vocês possam identificar aonde está todos esses elementos geométricos no meu canal. Tá certo? Eu disse para vocês também que nós podemos chamar de altura d'água ou alguns livros chamam de tirante d'água, tá? Depois nós temos a altura do escoamento da seção, tá? Que é sempre medida, que eu falei que nós não podemos nos esquecer que essa altura do escoamento é sempre medida perpendicular ao fundo do nosso canal, tá bom? Nós temos uma largura de topo, que é a mais fácil, né? Que é a largura da seção do canal. Tá? Nós temos uma altura hidráulica ou altura média também, tá? Que faz uma relação com uma área molhada e com essa largura de topo. Tá? Nós temos declividade de fundo, que nós vamos ouvir muito falar sobre essa declividade de fundo ainda. Nós temos também declividade piezométrica ou declividade da linha d'água e a declividade da linha de energia. Todos esses pontos e elementos geométricos na nossa aula presencial eu mostrei para vocês, eu disse aonde estava e aqui no material para facilitar eu circulei para vocês onde está cada ponto desse elemento geométrico no nosso canal, desde um corte transversal como longitudinal aí para vocês. Tá? Aí eu coloquei algumas imagens a mais para que vocês possam identificar, por exemplo, aonde que está a largura do topo, ó, o besão, como que nós podemos encontrar aqui ó, o perímetro, que é toda a parte sólida do fundo e das laterais do meu canal que estão em contato com a água. Nós temos o nosso Y ou Y0, que nós chamamos de altura d'água ou tirante d'água. Tá? Declividade de fundo do nosso canal, altura média e todos os parâmetros e elementos geométricos que vocês podem encontrar no nosso canal, tá certo? Depois eu coloquei para vocês essa imagem para que vocês pudessem também identificar de primeira mão aí raio hidráulico, largura para alguns tipos de seção, meramente ilustrativo, depois nós vamos ver cada um por partes, e nós entramos para falar sobre os tipos de escoamento. Quando nós falamos sobre os tipos de escoamento, nós podemos tomar como critério comparativo dois pontos, o tempo e o espaço. Quando nós tomamos como critério comparativo o tempo, tá, para classificar um escoamento, nós podemos classificá-lo como escoamentos permanentes e não permanentes. Quando nós tomamos como critério comparativo o espaço, nós podemos classificá-lo como uniforme e não uniforme. Tá? E na aula presencial eu expliquei para vocês como que ocorre isso. E aí está tudo explicado para vocês. Tá? Depois nós falamos de uma maneira bem breve e rápida sobre remanso, queda brusca e ressalto hidráulico. Tá certo? Mostrei essa figura, essa imagem para vocês aí de um escoamento, tá? Que nós podemos, como que nós podemos identificar no nosso escoamento onde nós temos um remanso, o que é a queda brusca e o que é esse ressalto hidráulico. Esse ressalto hidráulico, que é essa elevação brusca, tá? Da superfície livre, quando ela vai encontrar uma corrente de forte velocidade com uma de fraca velocidade, o livro do Rodrigo Porto, se eu não me engano, o capítulo 10, tá? É um capítulo que ele deixa
excepcionalmente exclusivo para falar sobre ressalto hidráulico, tá? E nós vamos ver esse capítulo também. E aí, quando nós chegamos no capítulo 10, aí nós vamos ver de maneira mais detalhada o que é esse ressalto hidráulico, como se produz esse ressalto hidráulico e todos os cálculos relacionados a ele, tá certo? Depois eu disse para vocês e comecei já a mostrar para vocês as fórmulas que nós vamos utilizar no cálculo dos nossos canais. Para que nós possamos classificar os tipos de escoamentos, nós temos o nosso famoso número de Reynolds, tá? Esse número de Reynolds, agora, para os canais, nós vamos utilizar para encontrá-lo a velocidade, o raio hidráulico e a viscosidade, tá? A viscosidade cinemática, tá certo? E aí nós podemos classificar o número de Reynolds em laminar, turbulento e de transição, tá? Mas existe um outro adimensional que eu disse para vocês que é muito utilizado nos estudos de canais, que é o Froude. Esse número de Froude, ele também vai nos dar e nos fornecer e nos possibilitar identificar qual tipo de escoamento que estamos falando. Se é um escoamento subcrítico, supercrítico ou crítico. Disse para vocês que nós vamos ver de maneira mais detalhada essa parte de Froude quando nós formos e entrarmos no capítulo 9 do livro do Rodrigo Porto, que se trata de energia específica, tá? E aí eu vou explicar para vocês como que se dá e o que é esse escoamento subcrítico, supercrítico e crítico. Mas como primeira mão, Froude, nós vamos levar em consideração velocidade, gravidade e a altura média, ou altura hidráulica, tá? Podemos chamar de altura média ou altura hidráulica. Depois eu disse para vocês com relação à velocidade, tá? Nós vimos como nós podemos classificar os nossos escoamentos, né? Pelo número de Froude ou Reynolds e com relação à velocidade da água nos canais, tá? Eu disse para vocês que quando nós vamos falar sobre velocidade, nós vamos sempre adotar nos nossos cálculos de canais um valor médio, tá? Por quê? Porque nós temos uma velocidade que ela vai variar com a posição e com a profundidade que nós estamos considerando. Nos canais, nós vamos ter um atrito entre a superfície livre do nosso canal e o ar, o que vai acentuar essa diferença da velocidade nos diferentes e nos diversos pontos da seção transversal. E é o que eu disse para vocês, um dos pontos em que nós vamos ter uma velocidade, uma variação de velocidade com relação à posição e à profundidade que nós estamos considerando, é esse atrito que existe entre a superfície livre, ou seja, a superfície que está em contato com o ar, tá? Que vai nos dar essas diferenças nos diversos pontos da nossa seção, tá? Então, a distribuição de velocidade, tá? No fluido em condutos livres, ela vai ser principalmente, tá? Com relação à resistência do fundo e das paredes, a resistência superficial da atmosfera e vento, que é o que eu já disse para vocês, que é a relação do atrito entre a superfície livre e o ar, tá? E a resistência interna da viscosidade do fluido, o próprio fluido, tá? A própria água, ela tem uma viscosidade, e isso, tá? Vai ser função para que nós tenhamos velocidades, essa distribuição das velocidades. Então, por que nós vamos ter velocidades diferentes, tá? Variando com a posição e com a profundidade? Primeiramente, porque nós temos uma resistência no fundo do nosso canal e com as paredes, atrito, rugosidade, etc. Depois nós temos uma resistência, tá? Com a superfície livre e o ar, que vai acentuar também essa diferença nas velocidades. E depois nós temos uma própria resistência interna do meu fluido, que é a viscosidade, tá? E a aceleração da gravidade. Tendo em vista isso, para que nós possamos determinar essas velocidades nos diferentes pontos, tá? Ela é possível somente por via experimental, como eu disse para vocês. E aí eu coloquei uma imagem para vocês, onde nós conseguimos observar alguns exemplos de distribuição das velocidades. Tá? Essas linhas, como eu disse para vocês, são as linhas chamadas isótacas. Não confundam aquelas linhas lá de hidrologia
quando nós falamos sobre tempo de concentração, tá? E nós falamos sobre as isócranas. Tá? Aqui nós temos linhas que ligam, e essas linhas que vão ligar os pontos de iguais velocidades nós chamamos de isótacas. Tá? Então, cada linha dessa, nós temos velocidade diferente em um ponto que nós estamos considerando. E para que nós possamos encontrar uma velocidade média em uma seção longitudinal, nós fazemos geralmente a maneira mais básica, tá? É uma média aritmética entre as velocidades pontuais, que estão a 0,2 e 0,8 da profundidade. Como vocês estão vendo aí, tá? Uma seção longitudinal, tá? Nós podemos encontrar aqui os pontos das velocidades pontuais, então a 0,2 da minha profundidade, qual que é a minha velocidade? E a 0,8 da minha profundidade, qual que é a minha velocidade? Então eu posso fazer uma média aritmética, tá? Entre essas velocidades pontuais e considerar que nós temos a velocidade média para que nós possamos utilizar. Tá? Aproximadamente a velocidade pontual, que está a 0,4 da profundidade. Como eu disse para vocês, muitos livros, ou o próprio Rodrigo Porto, ele nos diz apenas essas duas maneiras, tá? 0,2 e 8, fazer uma média, ou encontrar já 0,4 da profundidade, para que nós possamos identificar a velocidade média. Mas eu disse para vocês que nós temos no Azevedo Neto, em que eu estava lendo lá no Azevedo Neto, que o Azevedo Neto ele dá uma... ele detalha mais com relação a isso da velocidade da água nos nossos canais, tá? Esse print é um print do livro, tá? Da página do livro do Azevedo Neto, que ele diz o seguinte, que nós temos que a velocidade média numa vertical geralmente vai equivaler a de 80 a 90% da velocidade superficial. Tá? O que nós podemos também encontrar essa velocidade a 6 décimos da profundidade, 0,6 da minha profundidade, que mais se aproxima da minha velocidade média. Como também, para uma maior aproximação, eu posso ter 0,2 e 0,8 da minha profundidade e fazendo a média aritmética dividindo por 2. Tá? Essa letra C é o que o Rodrigo Porto, no livro dele, nos diz que nós podemos fazer. E também o Azevedo Neto nos dá uma outra opção de velocidade média, obtida a 0,2, 0,8 e 0,6 dividindo por 4 e fazendo essa média, tá certo? Então, o Azevedo Neto ele nos dá uma gama de maneiras de encontrar essa velocidade maior, essa velocidade média um pouco maior. Tá? O próprio Rodrigo Porto, ele é sucinto em nos dizer que nós podemos fazer a média aritmética de 0,2 da profundidade mais 0,8 da profundidade dessas velocidades pontuais dividir por 2 ou simplesmente 0,6. Tá? Já o Azevedo Neto, ele discorre um pouco e detalha um pouco mais algumas outras opções que nós podemos encontrar. Esse print que tem para vocês nessa outra tela aqui, é o print de um artigo que eu encontrei para vocês, que eu comecei a pesquisar a respeito dessa velocidade média nos canais, tá? E esse artigo também é muito interessante, essa imagem que eu coloquei para vocês, onde nós podemos definir aí os pontos das velocidades pontuais, tá? Onde que eu disse para vocês que esse artigo ele chama a letra U, tá? Como a velocidade, e aí também ele nos discorre o que o próprio Azevedo Neto nos disse e o Rodrigo Porto também confirma para a gente, que nós podemos encontrar a 0,6 da profundidade, nós podemos encontrar a 0,2 mais 0,8 da nossa profundidade dividido por 2, ou 0,2, 0,8 e 2 vezes 0,6, tá? Como eu disse para vocês, o porquê que eu achei... Por que eu procurei esse artigo? Porque se vocês prestam atenção, quando vocês entram no Azevedo Neto, ó, nessa tela anterior, vocês vão ver que nós temos a letra D. E essa letra D, ele diz que nós conseguimos fazer uma média. E essa média é a média das velocidades pontuais, a 0,2 da profundidade, a 0,8 e a 0,6, e divide por 4. Então,
Eu acredito que é um erro de digitação do livro, porque nós temos apenas 3 velocidades pontuais e para fazer essa média ele divide por 4. E quando eu procurei esses artigos para que eu pudesse confirmar o que eu estava lendo antes de passar para vocês, eu encontrei esse outro artigo onde que nós temos a 0,2 mais 0,8 mais 2 vezes a velocidade a 0,6 da profundidade. Por isso que nós dividimos por 4, tá? Porque nós temos 4 parcelas aí, tá bom? Depois eu entrei com as equações de resistência. Essa equação vocês já conhecem há muito tempo, que é a tensão de cisalhamento, tá? Como lá nos condutos forçados, os canais também nós podemos encontrar e determinar essas equações de resistência. Tá? Essa primeira equação de resistência é a tensão de cisalhamento. Essa tensão de cisalhamento nós conseguimos encontrar com o peso específico do líquido, tá? Para nós, no caso, a água, que vocês já devem saber, já está na memória fixada desde fenômenos de transporte, tá? Mecânica dos fluidos, peso específico da água e a massa específica da água. Raio hidráulico, que nada mais é do que a relação da área molhada com o perímetro molhado, e a própria declividade do fundo do nosso canal. Como eu disse para vocês, alguns livros vocês vão encontrar como o I, tá? O I0, como está na fórmula, como também podem encontrar o J, tá? Ambos é a declividade do fundo do meu canal. Depois eu disse para vocês, agora novo para gente, que é a fórmula de Chese. Essa fórmula de Chese, tá? Ela tem um C, que é um coeficiente, que nós podemos chamar de coeficiente de resistência ou coeficiente de rugosidade de Chese, que ela é utilizada para escoamentos turbulentos rugosos em canais. Esse valor de C, tá? Para Chese, esse coeficiente de rugosidade, ele leva em consideração o que para encontrá-lo? Segundo Chese, a gravidade e o fator de atrito. Tá? Aí embaixo nada mais é do que a utilização da fórmula de Chese em função de outras equações, velocidade e vazão. Tá? E aí eu disse para vocês que o porquê que o Chese levou em consideração a gravidade e o fator de atrito. Tá? Quando nós percebemos esse coeficiente de Chese, que vai depender de um fator de atrito, nós sabemos lá por conduto forçado, onde nós encontrávamos o fator de atrito, por aquelas equações enormes que usavam logaritmo, que vocês não gostavam, que ela é em função do número de Reynolds. Vocês lembram que nós tínhamos que encontrar o número de Reynolds e rugosidade da parede para que nós pudéssemos encontrar o fator de atrito. Tá? O que acontece? Embora o comportamento desse fator de atrito nos tubos circulares seja bem definido, como nós vimos lá no capítulo 2, como eu escrevi resumido para vocês aí, isso não vai ocorrer com esse coeficiente do Chese aqui nos canais. Porque, novamente, nós voltamos lá naquela parte das dificuldades para os cálculos de canais. Nós temos uma dificuldade para especificar qual é o meu fator de resistência no meu canal. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma gama muito maior de revestimento de paredes e formas geométricas. Tá? Então, o que acontece? A partir do Chese, surgiram diferentes fórmulas de origem empírica para identificar esse coeficiente de Chese. Uma dessas fórmulas é a relação mais simples que nós podemos encontrar, tá? É a mais empregada, que é a proposta dada por Manning. Manning, ele levou em consideração esse coeficiente de Chese, esse coeficiente de rugosidade, esse coeficiente de resistência, como? Tá? Utilizando o raio hidráulico a um valor de N. Esse N eu coloquei para vocês aí, que é o coeficiente que depende do revestimento do meu canal. Tá? E o que essas fórmulas aí embaixo? Assim como eu disse para vocês que por Chese nós poderíamos escrever a fórmula primitiva do Chese e também utilizá-la em função de outras equações, como vocês estão vendo aí, velocidade e vazão. Aqui do Manning também. Nós substituímos a determinação de Manning com aquelas equações de Chese e nós obtemos a fórmula de Manning, tá? Uma com relação à vazão e a outra com relação à velocidade. Tá? Mas o que é esse N? Aonde eu encontro esse N? Que coeficiente é esse? Esse coeficiente, tá, é um coeficiente
que vai depender dos vários tipos de revestimentos que nós temos nos nossos canais, seja eles canais artificiais ou canais ou cursos d'águas naturais. Esse valor de N nós vamos encontrar tabelados. Como eu disse para vocês e coloquei a tabela bem mais atualizada aí, a última que eu encontrei do Rodrigo Melo Porto de 2004, tá? Nós temos essa tabela, eu encontrei ela mais atualizada, e ela leva em consideração qual que é o revestimento do meu canal e qual que é a condição desse meu revestimento. Por exemplo, nós temos aí um tipo de revestimento que é a alvenaria de tijolos. Para essa alvenaria de tijolos, além de eu definir qual que é o revestimento, que é a alvenaria de tijolos, eu tenho que definir se a condição é muito boa, é regular ou é péssima a condição, tá? Então ele especifica bastante esse valor de N em dependência de qual que é o revestimento do meu canal. Essa fórmula, essa tabela não está no livro. É uma tabela mais atualizada que eu encontrei. E qual é a tabela que está no livro? A tabela que está no livro do Rodrigo Porto, que nós vamos utilizar, é a tabela 8.5 e 8.6. Tá? A 8.5 nada mais é do que aquela tabela que nós já vimos mais atualizada, em que nós vamos ter a natureza da parede e com relação ao revestimento do nosso canal, nós temos qual é a condição. Se é uma condição muito boa, regular ou má. Tá? Já o 8.6, ele não leva em consideração as condições. Ele já dá uma especificação muito maior. Tá? Por exemplo, aí, ó, número 3 da tabela 8.6. Canais de reboco de cimento liso, porém com curvas de raios limitados, água não completamente limpa, construídos com madeira lisa, mais curvas de raio moderado. Tá? Então, dependência da natureza da parede do meu canal é o valor do N para que eu possa encontrar lá pela fórmula do Manning, tá? E determinar esse valor do Chese, esse valor C, esse coeficiente de resistência, tá certo? Tabela 8.5 e 8.6. Essas tabelas 8.5 e 8.6 estarão na prova para que vocês possam encontrar de acordo com o que o exercício vai te dizer qual que é a natureza da parede do teu canal, tá certo? Bom, depois eu coloquei para vocês aí essa fórmula do Ganguilé e do Cutter, ela não está no livro, tá? Do Rodrigo Porto, nem do Azevedo Neto. São fórmulas que eu encontrei em artigos bem mais atualizados agora, que são outros pesquisadores, tá? Ganguilé e Cutter, que para encontrar a mesma coisa que o Manning ele fez para encontrar o valor do Chese, esses pesquisadores também. Porém, eles introduziram para encontrar, eles me disseram o seguinte através dessa fórmula, que para eu encontrar o valor do coeficiente C de Chese, eles levaram em consideração o efeito da declividade. E também levaram em consideração o nosso N, que depende do revestimento do meu canal. Porém, esse N sempre quando está nos casos mais usuais, 0,011 até 0,015, uma gama muito menor de valor de revestimento. Tá? Depois eu disse para vocês, e essa fórmula do Ganguilé e do Cutter, ela é datada de 1870, tá? Depois nós temos o Bazin. O Bazin é utilizado também, porém ele é utilizado para canais de pequenas dimensões e diâmetros hidráulicos de até aproximadamente 1 metro. Para o Bazin, para encontrar esse coeficiente de Chese, ele leva em consideração peso específico e o raio hidráulico, tá? Mas, como eu disse para vocês, atualmente a fórmula ainda a mais simples e a mais empregada é o Manning, tá bom? E com essa determinação de Manning, essa equação que será a base do nosso cálculo para os problemas de escoamento livre, tá? Nós entramos no outro ponto do livro do Rodrigo Porto, que ele nos diz o seguinte: cálculo de canais em regime uniforme com o uso de tabelas. Tá? Quando nós falamos, e eu coloquei essa flecha bem grande aí para vocês, eu digo para vocês que essa equação é a base dos cálculos para nós posteriormente resolvermos os problemas de escoamento livre. Tá? Então, o que acontece? Esses termos do lado esquerdo, tá, dessa equação que nós consideramos como a equação básica para o cálculo de canais,
são parâmetros necessários para o dimensionamento da seção, enquanto o lado direito é meramente geométrico. Vocês vão perceber que essa equação, tá? O lado esquerdo, que ele diz que são parâmetros que são necessários para o dimensionamento da seção, os exercícios que nós vamos fazer do livro do Rodrigo Porto, ele já nos fornece. Geralmente ele já nos fornece o revestimento do canal, a vazão, tá? Declividade de fundo. E ele diz que o lado direito é meramente geométrico. Tá? Área, raio hidráulico, esse raio hidráulico que depende da área e do perímetro. Tá? Então, desse modo, tá? O cálculo de canais, quando nós falamos em regime uniforme, ele vai ser predominantemente um problema geométrico. E aí eu introduzi para vocês aí a seção trapezoidal. Onde a seção trapezoidal nós temos que identificar a inclinação do meu talude, que é dado pela letra Z, tá? Que nós conseguimos encontrar através do cotangente de alfa, tá certo? E a razão de aspecto. Essa razão de aspecto, ela é dada, eu falei para vocês que não confundam, porque aí nós vamos ter uma razão de aspecto que é dada por uma letra M minúsculo, tá? E um coeficiente dinâmico que é dado por M maiúsculo. Então, na prova, não confundam e até para resolver os exercícios. M minúsculo é a razão de aspecto, tá? Que é uma relação entre a largura da base do meu canal, que é o Bzinho, e a altura d'água, que é o Y0, tá? De todo esse cálculo aí que eu disse para vocês, as formas que nós vamos mais utilizar para resolver esses problemas de canais com uso de tabela é o que eu circulei em vermelho para vocês. Mas na aula passada, que nós tivemos presencial, eu expliquei para vocês como e de onde saiu todas essas fórmulas. Então, nós temos aí, ó, área. Como que nós encontramos a área de um trapézio? Base maior mais base menor dividido por 2 multiplicado pela altura. Aí vocês estão vendo essa primeira parte. Bzinho mais Bzão dividido por 2. Ó, Bzinho mais Bzão dividido por 2 multiplicado pela altura, tá, do meu trapézio. E o que acontece? E aí, a partir dessa fórmula da área de um trapézio, nós começamos a fazer substituições. Como eu disse para vocês, quem que é o meu Bzão? O meu Bzão é a minha largura do topo do meu canal. E o meu Bzão compreende quem? Olha aqui o que ele está dizendo, ó. Que nós temos Bzinho, então, nessa parte do Bzão eu tenho um outro Bzinho e esses cantos aqui nós podemos chamar de Z e Y0. Então, nós temos para o Bzão 2 vezes o ZY0 mais o Bzinho, tá? Que é o que vai dar a minha largura do topo. E ainda multiplicado por I0. E aí nós começamos a fazer esse desenvolvimento dos cálculos, nós introduzimos a razão de aspecto aí e nós chegamos a finalizar e vamos dizer o seguinte, que a minha área da seção trapezoidal é dada por essa razão de aspecto mais a inclinação do meu talude multiplicado pela altura ao quadrado que nós temos aqui da lâmina d'água, altura do tirante d'água. Tá? E depois nós temos raio hidráulico. Quem que é raio hidráulico? Raio hidráulico é uma área dividido por um perímetro. A área nós acabamos de encontrar e o perímetro é toda a parte sólida que vai estar em contato com a água. Então, quem vai estar em contato com a água? O fundo do meu canal, que é Bzinho, olha aqui, e as paredes do meu canal. Ó, quem que é a parede do meu canal? Y0, raiz de 1 mais E ao quadrado. Tá? Que é a inclinação do meu talude, cotangente de alfa, olha aqui, tá? Para que nós possamos encontrar esse valor. Então, aí nós vamos definir e no final de todo esse processo, nós conseguimos novamente encontrar raio hidráulico e introduzir essa razão de aspecto aqui, que ele diz para a gente no início, tá certo? Então, aqui, toda essa fórmula, essa equação, nós conseguimos encontrar raio hidráulico e só a parte de baixo nós temos o perímetro. Tá? Quando nós vamos voltar naquela equação de Mannich que a gente mais vai encontrar
nós temos essa fórmula como nós tínhamos lá atrás, tá? Uma parte que é necessária para o dimensionamento, revestimento do canal, vazão, declividade, e a outra parte meramente geométrica, área e raio hidráulico. Essa parte da área e do raio hidráulico elevado a 2/3, nós podemos modificá-la, tá? Olha a área em função da minha razão de aspecto. Então, essa área em função da minha razão de aspecto, eu posso colocar essa área em função da razão de aspecto. E o meu raio hidráulico? Eu acabei de encontrar meu raio hidráulico e eu também posso colocar aqui, tá? Fazendo todas as maneiras, deixando essa fórmula mais simples, mais ajustada, nós podemos encontrar no final toda essa equação aqui, tá? Então, o que nós podemos fazer? Para a equação de Manning, essa parte toda aqui nós podemos chamar de coeficiente dinâmico, como eu disse para vocês, que geralmente são dados conhecidos, revestimento do meu canal, vazão e declividade. E essa outra parte aqui nós vamos ter um y0, tá? E toda essa equação, que ele simplesmente pega toda essa equação e chama de KA. Então, deixando essa fórmula mais ajustada, nós vamos ter M maiúsculo, que é esse coeficiente dinâmico, que representa essa primeira parte da equação de Manning, tá? E a outra parte geométrica vai ser relacionada com a altura d'água e esse K. Esse K, ele foi tabelado, tá? E ele foi tabelado em função do Z, tá? Em função da inclinação do meu talude e da minha razão de aspecto, tá? Esse M maiúsculo aqui tá errado, tá? Eu vou editar para vocês, é o M minúsculo. Então, esse K, tá? Esse valor de K, esse coeficiente de forma, como está dizendo aqui para gente, ele é em função, tá? Ele é em função do que nós já definimos no início para desenvolver todo o cálculo. Ele é em função da inclinação do meu talude e ele é em função da razão de aspecto. Então, esse K ele se encontra tabelado e nós vamos ver através dessa tabela. Então, nós temos a tabela 8.2, tá? Do livro do Rodrigo Porto, onde ele leva em consideração a razão de aspecto, olha só nessa coluna. Primeira coluna, nós temos a razão de aspecto. E na primeira linha, nós temos a inclinação do talude. Quando nós fazemos o cruzamento de uma razão de aspecto com uma inclinação do talude, nós conseguimos encontrar esse valor de K. Tá? Ou quando nós já temos esse valor de K, nós conseguimos encontrar a determinação que nós queremos. Então, por isso que ele diz que é o cálculo de canais com o uso de tabelas, tá certo? Então, de toda essa equação aqui, nós vamos ter um coeficiente dinâmico, nós vamos ter essa altura d'água e um K, que vai ser em função da razão de aspecto e da inclinação do meu talude. E esse K vai ser tabelado pela tabela 8.2 do livro Hidráulica Básica do professor Rodrigo Melo Porto, lá da USP, tá? E depois eu falei para vocês que muitas vezes, para que nós possamos determinar aquela altura d'água com auxílio da tabela 8.2, nos levaria a processos extensos de tentativas e erros. Então, o que foi feito para contornar a situação? Nós reescrevemos a fórmula de Manning e construímos uma nova tabela com uma nova relação. Tá? Então, nós vamos encontrar agora uma nova tabela, não com o KA mais, para fazer essa relação aqui. Nós vamos ter um KB. Tá? Por quê? Nós vamos, como eu disse para vocês, nós vamos elevar a 8/3, dividir pelo B elevado a 8/3 e substituir as nossas razões de aspecto. E aí nós vamos ter o KV, tá? Igual a essa determinação de Manning aqui. E aí nós temos uma nova tabela para esse caso aqui, que é a tabela 8.3, onde nós vamos encontrar o KB. Tá certo? Que é o cálculo para a altura d'água normal. Porque o cálculo para a altura d'água com a tabela 8.2 nos levaria a um processo
tá, de tentativas e erros. Então, por isso que foi feita uma nova relação para a tabela 8.3. Tá? E depois nós temos para a seção circular, que eu disse para vocês. Para essa seção circular, o mesmo processo. Área, perímetro, tá? E nós vamos ter um coeficiente dinâmico com dados conhecidos, tá? E nós vamos ter agora aqui, ao invés de um KA ou um KB, para a seção circular, o KC. E esse KC vai ser em função do ângulo, tá? Que nós temos aqui, ó. E em função do meu y0 sobre d, tá bom? E aí nós vamos ter novamente um m grande maiúsculo, que é um coeficiente dinâmico, que vai ser igual ao meu diâmetro multiplicado por esse KC, que substitui toda essa fórmula aqui em uma tabela, que também é tabelado, como vocês podem encontrar aqui na tabela 8.1. Tá? Então, coeficiente de forma para os canais circulares, tá? É a tabela C, tabela 8.1 do livro do Rodrigo Porto, tá bom? Então, nós vamos identificar esses cálculos para uma seção trapezoidal. Lembrando que essa seção trapezoidal ela serve para a seção retangular, quando nós temos uma inclinação do talude igual a 0, tá? E também para uma seção triangular e a seção circular. Depois eu disse para vocês que nós temos uma seção de mínimo perímetro molhado. Como eu disse para vocês, mínimo perímetro molhado, máxima vazão, máxima eficiência. Tá? Quando nós conseguimos observar a fórmula de Manning, tá? Nós conseguimos verificar para a declividade de fundo e a rugosidade fixada que a vazão será máxima quando nós vamos ter um raio hidráulico ou quando o nosso raio hidráulico adquirir o valor máximo. Quem que é raio hidráulico? Raio hidráulico não é a área sobre o perímetro? Então, para que o meu raio hidráulico adquira um valor máximo possível, eu tenho que ter um perímetro molhado mínimo. Então, quanto menor for o valor do perímetro que eu vou dividir o valor da minha área, maior eu tenho o meu raio hidráulico. Então, por isso que nós dizemos o seguinte, que nós temos uma vazão máxima quando esse raio hidráulico for máximo. E quando que o raio hidráulico vai ser máximo? Quando nós temos o perímetro molhado mínimo. Por isso, seções de mínimo perímetro molhado, máxima vazão ou máxima eficiência. Tá? Lembrando que esse perímetro molhado mínimo compatível com a área. Tá? Então, nós falamos que, dessa maneira, essa seção com essa propriedade de mínimo perímetro molhado é as que nós devemos estudar, tá, nos projetos, uma vez que, além de ser eficiente do ponto de vista hidráulico, também é econômico. Porque se eu tenho um mínimo perímetro molhado, devido a essa mínima superfície, eu vou ter uma mínima superfície de revestimento. Então, ela vai representar, de modo geral, uma das mais dispendiosas da obra. Então, nós temos uma economia, tá? Quando nós trabalhamos com mínimo perímetro molhado, porque nós temos uma mínima superfície de revestimento. E se nós temos uma mínima superfície de revestimento, nós temos uma economia com relação ao revestimento, tá? Que esse revestimento ele representa de maneira geral uma das mais dispendiosas da obra. Mas eu disse para vocês que na prática nem sempre, tá? Aqui é nem sempre, não é sem sempre. Nem sempre é possível projetar uma seção na condição de mínimo perímetro molhado, tá? E nós falamos aí o porquê. Pois eu disse para vocês, para que uma seção, que nós possamos determinar essa seção está trabalhando com mínimo perímetro molhado, nós temos algumas definições. Então, nós temos um trapézio de mínimo perímetro molhado, que ele tem que obedecer esta condição, tá? É uma condição que deve haver entre dois adimensionais de seção trapezoidal para que nós tenhamos esse mínimo perímetro molhado. E um retângulo de mínimo perímetro molhado é na qual a largura vai ser igual a 2 vezes a altura d'água. Como vocês podem ver aqui, ó, Pzinho
igual a 2 vezes a altura d'água, tá? E a partir daí eu passei até esse ponto, tá? Para que a gente não se estenda tanto no capítulo e fique muita informação. Eu passei os exercícios e nós vamos resolver os exercícios de acordo com o que nós temos de informação até agora, tá? Depois que nós já tenhamos força e base para resolver todos os exercícios com todas as informações que nós temos até agora, aí nós vamos seguir. Então, essa aula foi um repasso, tá? Nós demos essa aula em 2 dias, nós falamos de maneiras mais detalhadas, discutimos, e essa aula é meramente um repasso para que vocês possam ter para a prova e um repasso para que vocês possam relembrar quando vocês forem fazer o exercício, tá bem?